Gente, bom dia, passando aqui para deixar uma palavra. Essa página do Instagram, que é Fé, tem como objetivo compartilhar com vocês algumas reflexões, meditações que eu tenho tido com o Senhor, também te incentivar a exercitar a sua fé e compartilhar também alguns aprendizados ao longo dessa recente jornada. E o que eu queria trazer pra gente meditar hoje: você já viveu alguma situação na sua vida? Você fala, gente, por que isso não destrava? Por que isso não rompe? Por que as coisas não mudam? E ultimamente eu estava vivendo nesse período, nesse deserto, e quando eu finalmente entendi, Deus falou comigo que não adianta a gente querer viver o passo 10 da nossa jornada se a gente não está vivendo o passo 1 e o passo 2. O que isso quer dizer, Kessia? Que a resposta que a gente precisa de Deus, ela só vai de fato se concretizar depois que obedecer a primeira ordem. A gente conhece a história de Abraão, quando o Senhor chama ele e fala para ele sair da terra, da parentela, que o Senhor ia conduzir ele para uma terra. E o primeiro passo de Abraão foi sair. Não foi questionar, tá bom, Senhor, eu vou sair, mas eu vou para onde? O primeiro passo foi sair. E o destino profético de Abraão foi se revelando conforme ele se movia em obediência ao Senhor. E essa manhã eu quero trazer essa reflexão, essa meditação para você, que é algo que eu tenho pensado muito e que eu tenho vivido na prática, algumas coisas que Deus tem destravado na minha vida e que eu comecei a notar que só foram acontecer depois que eu comecei a obedecer 100% daquilo que o Senhor tinha me falado. Porque a gente precisa ser muito honesto conosco, né? Às vezes Deus nos dá uma ordem e a gente obedece ela parcial. E obediência parcial é desobediência. Então, quero te convidar essa manhã a pensar, a rever aquilo que na sua vida ainda não está muito bem resolvido, ainda não está muito bem influído, se de fato você tem obedecido ao Senhor radicalmente, 100%, sem reservas, sem ressalvas, sabe? Porque o passo 2, ele só vai ser revelado quando você der de fato o passo 1 em obediência. Eu tenho aprendido que o Senhor, a revelação do Senhor, ela vai acontecer na medida da velocidade da minha obediência. Então, quanto mais rápido eu obedeço a Deus e de forma radical, não é que as coisas ficam mais rápidas, até porque Deus ele tem o tempo certo de todas as coisas. Deus ele não corre porque ele nunca está atrasado. Esse é o ponto. É a gente que normalmente nos atrasa, né? Então, quem realmente atrasa a bênção é nós mesmos, não o Senhor, porque ele não se atrasa, o tempo dele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Mas esse nosso jeito de querer ter o controle das coisas, e querer sempre saber o próximo passo, sem mesmo ter obedecido o passo anterior, isso normalmente vai travar, sabe? Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu quero te convidar, obedeça radicalmente, obedeça 100%. Só que essa obediência, eu preciso ser muito sincera com você, não é uma obediência fácil, porque requer a gente abrir mão de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, dos nossos achismos, das nossas convicções e realmente ser totalmente entregue ao Senhor. Então não é fácil você de fato obedecer de forma radical, mas não tem outro caminho. Sabe quando você está doente e precisa tomar ali uma injeção? Dói, né? Mas precisa passar pela dor para a gente poder ser curado. Então que a gente enfrente com coragem a nós mesmos e realmente nos esvazie de nós, para que a gente possa viver o todo do Senhor na nossa vida. E um outro ponto que eu queria compartilhar, também relacionado à obediência, a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E que a nossa obediência não seja movida não tenha a raiz de barganha, sabe assim? Tipo, eu vou obedecer porque eu quero que Deus me abençoe. Não é assim. A gente tem que obedecer, precisa obedecer, porque nós tememos ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor. É diferente, é totalmente diferente. É uma obediência muito mais fundamentada. E se de fato a gente tem no nosso coração esse motivo de obedecer por barganha, que a gente possa se arrepender hoje, pedir perdão ao Senhor, que a nossa obediência ela seja movida por temor, por amor e não por barganha. Sabe aquele negócio? Quando a mãe fala assim, come primeiro, minha sobrinha tem muito isso, né? Ela gosta muito de doce e a minha cunhada sempre fala, você não vai comer a sobremesa antes, vai comer primeiro a comida, depois eu te dou a sobremesa. Então ela meio que come a comida, obrigada, pensando na sobremesa. E trazendo para o mundo espiritual, barulho, essa obediência baseada na recompensa não é uma obediência sustentável a longo prazo. A obediência que realmente funciona é a obediência de temor ao Senhor, de amor ao Senhor, de entender que Ele sabe o que está fazendo, de reconhecer a minha condição de filha. E se de fato eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu preciso realmente confiar, fechar os olhos. Senhor, leva, me conduz, me direciona.
não estou entendendo nada, mas assim como Abraão falou, Senhor, tá tão confortável aqui na minha terra, na minha parentela, mas se o Senhor está chamando, eu vou. Que a gente possa atender de imediato, de forma radical, ao chamado do Senhor. E eu tenho certeza, se você se posicionar dessa forma, assim como eu estou vivendo, começando a viver o cumprimento de promessas, que você também possa viver, em nome de Jesus.